O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. É, isso é as pedras clamando. Nos anos 80 fizeram este louvor. O martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Mas, em parte, é melhor cessar mesmo. Pregar errado, é melhor parar. É melhor encerrar. Porque hoje nós vamos estar lendo na palavra de Deus, o falso profeta irá inaugurar o lago de fogo. Tá vendo? É por isso que o irmão Nilson insiste com vocês. Porque aquele que prega errado, aquele que deixa a palavra de Deus, aquele que traz o evangelho de Roma, o evangelho da dualidade, o evangelho que não é de Israel, a palavra de Deus hoje vai mostrar para nós, vai estrear o lago de fogo. Estão ouvindo? Vai estrear o lago de fogo. Então é por isso que o irmão Nilson parece chato, você entendeu? Parece perturbar os moradores da terra. Mas não é isso. Não é isso. Eu não tenho falado de mim. Eu tenho mostrado a palavra de Deus. Às vezes a insistência é o amor que a gente tem pelas pessoas que às vezes têm um chamado e pegou esse chamado e enfiou na lata do lixo, entendeu? Servindo uma dualidade, uma trindade, deuses estranhos, entendeu? Então esse é o evangelho dos últimos dias. Esta é a palavra dos últimos dias. É agregar pessoas a esse pastor. João 10:16, o Senhor Yahushua foi bem claro. O Senhor Yahushua foi bem claro. João 10:16. O Senhor Yahushua olhou para Israel e disse para Israel esta palavra: eu ainda tenho outras ovelhas que não é desse aprisco. Convém a mim agregá-la. E depois que eu agregá-la, fazer delas um só rebanho e um só pastor. Então a união é com Israel. Estão ouvindo? Medita bem João 10:16 e você vai entender que esta união é com Israel. Que esta palavra o Senhor Yahushua falou para Israel. Eu tenho outras ovelhas que não é desse aprisco, mas eu vou unir elas. E haverá um rebanho e um pastor. Estão ouvindo? O Senhor Yahushua não... É claro que nas suas palavras, mas as pessoas pegam costume de homem. O costume de homem é um problema. Estão ouvindo? Então essas são as palavras do Senhor Yahushua. Porque o Senhor Yahushua quer agregar um povo. O Senhor Yahushua tem chamado um povo. Mas depois que ele chama, o que a pessoa vira? A pessoa começa a estudar com os homens da terra, começa a deixar o evangelho de Israel, começa a deixar a fé que uma vez foi entregue aos santos. Vocês já tinham meditado nesse versículo, João 10:16? O plano do Criador é que haja um rebanho e um pastor. Estão ouvindo? O Senhor Yahushua disse: aquele que não entra pela porta é ladrão, é salteador. Estão ouvindo? Então a gente tem que ficar atento nas promessas
do Criador para os últimos dias. E falar em promessa do Criador, meditando aqui em 19 e 17 de Apocalipse, o Criador tem até promessa às aves do céu, que vai dar um banquete às aves do céu. Estão ouvindo? Essas aves que voam aí no céu, o Senhor Yahushua tem uma promessa com eles. Irá dar um banquete para essas aves, desses homens ímpios que rejeitam essa palavra. Estão ouvindo? Então nós vamos estar lendo hoje tudo isso para nós aprendermos a palavra de Deus. Mas lembrando do louvor que eles fizeram nos anos 80. O martelo dos obreiros, o seu barulho, não se ouve mais. O seu barulho já cessou. É um louvor até bonito. E as pedras clamando. E vocês falam que as pedras não clamam. Entendeu? Mas, em parte, é melhor parar mesmo. Porque trazer um evangelho errado é chamado de falso profeta. Você entendeu? É aquele que pega a profecia de Deus, estorce e leva até os homens. Entendeu? Pega a profecia de Roma e fala que é do Criador para enganar os moradores da terra. Isso é falso profeta. Você entendeu? Isso é ser falso profeta. E hoje nós vamos estar lendo aqui em Apocalipse 19 e versículo 20, que fala que esses dois vai ser lançado no lago de fogo ardente, enxofre. Então nós vamos estar lendo aqui a besta e o falso profeta. A besta, nós vai estar meditando aqui. A besta é aquela que faz guerra. A besta é aquela que junta o povo para a batalha. E vai ajuntar o povo contra o Senhor Yahushua, que é esse cavaleiro aqui de Apocalipse 19 e 19. Olha a situação. Olha a situação dos moradores da terra. Que vai ser esta guerra aqui, que vai morrer as pessoas, e o anjo vai chamar as aves do céu e vai dizer para as aves do céu: vem, esse é o banquete do grande Deus para vocês, dos homens ímpios da terra que não ouviram, que não deram crédito a esta palavra. Os homens que ouviram Roma, ouviram coisas erradas, mas não ouviram a palavra de Deus. Porque o Senhor Yahushua foi bem claro nas suas palavras. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Depois eles colocaram igreja. Igreja é uma palavra grega. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei para falar com vocês. Então são essas as palavras de Deus para os últimos dias. Então vamos começar aqui, Apocalipse. A Bíblia normal, pode ler aí, pode acompanhar aqui na sua Bíblia, entendeu? Começa a amar a palavra de Deus. Você não ama um almoço, uma janta, quando você está com fome? Você já imaginou você quando chega da rua, chega do trabalho, você está com fome? Aquele almoço gostoso. Assim é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que nos preenche, é a palavra de Deus que nos sustenta.
Se você amar a palavra de Deus, você nunca vai morrer. Você nunca vai morrer. Porque é assim que o Senhor Yahushua nos ensinou, né? Nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você entendeu? Por que o rei Davi não morreu? Porque ele se alimentava da palavra de Deus. Estão ouvindo? É assim. As coisas do Criador é assim. Então vamos estar observando. Aqui fala de uma promessa. O Senhor Yahushua prometendo um grande banquete para as aves do céu. É uma promessa. É uma promessa que talvez nós nunca ouvimos ninguém a pregar. Entendeu? Mas hoje nós vamos ouvir, parar, meditar, estudar e ver essa verdade sendo revelada na nossa vida. Palavra de Deus. E depois fala da outra revelação que o Criador nos mostra. Que o falso profeta irá inaugurar o quê? O lago de fogo. Por isso que as palavras têm que ser verdadeiras. As palavras têm que ser do Criador. Você entendeu? Tem que trazer a palavra do Criador para os nossos corações, homens da terra. Essa é a palavra de Deus. Essa não é uma falsa profecia, porque é o que está escrito no livro, é o que está escrito na história. A gente tem como provar aquilo que nós pregamos. Nós temos como defender a nossa fé, a fé que uma vez foi entregue ao santo. Então vamos estar meditando. 19 e 17. Ó. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu. O anjo trouxe uma mensagem diferente. Dessa vez não foi para os homens da terra, mas foi para as aves do céu. Estão ouvindo? E vamos ver, mas que mensagem é esta, irmão Nilson? Vinde e ajuntai vós a ceia do grande Deus. Você sabe o que é essa ceia que o Criador promete a essas aves? Os homens da terra estão ficando insuportável. É guerra, é rumores de guerra. No outro vídeo nós vamos falar, o fim vem, como diz o profeta Ezequiel, e vamos falar de guerra e rumores de guerra que no outro vídeo, porque os homens estão insuportáveis, e vão preparar o seu exército para lutar contra o Criador. Nós vamos estar lendo aqui, você vai observar aqui no versículo 19, que a besta vai ajuntar os seus exércitos para lutar contra aquele que está sentado no cavalo. Entendeu? Vamos agora ler aqui, ó, o 18. Para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres, servos pequenos e grandes. Você entendeu? Aqui é a promessa que o anjo pregou para as aves do céu. Você entendeu? Que esse banquete vai ser a carne dos homens da terra. Estão ouvindo? Porque é os dias que nós estamos vivendo. Homens nojentos, entendeu? Homens difíceis de suportarem. Você entendeu? É isso que nós estamos vivendo nos últimos dias. Homens difíceis de diálogo. Verdadeiro candidato ao lago de fogo, porque é falso profeta. Você entendeu? Não quer mudar de vida.
É terrível a situação desses homens. Você entendeu? Eles querem ser pastor. Entendeu? Mas nós estamos com a palavra de Deus de João 10:16. Entendeu? João 10. Eu tenho outras ovelhas que não é desse aprisco, mas convém a mim agregá-la e ajuntá-la para que haja um só pastor e um só rebanho. Mas eles não entendem isso. Eles querem abraçar o evangelho de Roma. Eles querem ser glorificados. Eles querem ser aplaudidos. Você entendeu? Eles não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Eles não sabem dessas coisas. Mas o Criador tem mandado a tua palavra todos os dias para a nossa vida. Nós temos alimentado com essa palavra. Olha o versículo 19. Olha a situação que chega os homens da terra. Levantar guerra contra o Criador e o Criador vai matar todos. Olha aqui, ó. Eu vi a besta, quer dizer, a besta é um e o falso profeta é outro. É os dois sistemas. Os dois sistemas. Um sistema religioso e um sistema político. Às vezes a gente fala as duas bestas, né? Porque as duas caminham sem o Criador. Caminha com o evangelho de Roma, com o evangelho das igrejas gregas. Então o falso profeta nós intitulamos também como duas bestas, duas coisas estranhas que caminham sobre a terra. E aqui, ó, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Nós vamos ver aqui, ó, ver no versículo 21, você vai conhecer aquele que está assentado nesse cavalo. Você entendeu? A besta e os reis da terra e as pessoas da terra se reuniram para fazer guerra a ele. Olha a situação. Depois o versículo 20. Ó. E a besta foi presa. Já foi presa já no começo da guerra. E a besta foi presa e com ela o falso profeta. Que diante dela fizera os sinais com que enganou os que recebem o sinal da besta e adoram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Olha o versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. Estão ouvindo? E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui se cumpre a palavra do anjo. O versículo 21 fala que aquele que está no cavalo, a espada da sua boca, matou os homens ímpios da terra. Os homens que não deram crédito a esta palavra. Os homens que voltaram para Roma. Os homens que tiveram chamado do Senhor Yahushua para servir o Evangelho de Israel, se intitularam de pastores. Intitularam de pastores, querendo adoração, querendo glória, peitando a verdade. Você entendeu? Homens nojentos, entendeu? Tornaram-se o seu estado pior do que antes. Pior do que antes. Entendeu? Tornaram-se piores. Porque se intitularam de pastores e estão peitando a verdade de Deus nesses últimos dias. Vai ser alimento dessas aves. Vai ser jogado no lago de fogo. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Mas eis-me aqui, Senhor. Diga com o irmão Nilson, eis-me aqui, Senhor Yahushua, estou vivo por causa da sua palavra que tem alimentado a minha vida.
Não tenho alimentado a minha vida com coisas ruins da terra, mas tenho alimentado a minha vida com a sua palavra nos últimos dias. Por isso eu estou vivo. E glórias ao Senhor Yehoshua, o grande Deus que se fez carne e habitou no nosso meio. Amém.